Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, o canal Fabiano Costa. Quero deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês que estão acessando, que estão divulgando, que se inscreveram, que estão compartilhando e que estão mandando uma série de dicas cinematográficas, literárias, artísticas, para que eu possa trazê-las até você aqui pelo meu canal, porque o canal Fabiano Costa é o seu canal de entretenimento, de informação, bate-papo, diversão, relativos a tudo que diz respeito ao terror, à ficção científica, à fantasia, ao suspense, dentro do âmbito literário, cinematográfico, quadrinístico, etc, etc, etc. Como eu disse a vocês, né, obrigado pelas sugestões e em breve muitas delas estarão aqui neste canal. E hoje eu trago para vocês mais uma dica de cinema para o seu fim de semana. E hoje a dica é daquele filme que a gente pensa assim, se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e levar 5 filmes de terror para poder assistir durante muito tempo, quais seriam esses filmes das quais eu não me cansaria de assistir? Um deles é esse clássico que eu trago hoje, um dos 5 grandes filmes de terror de todos os tempos, na minha opinião. E é aquele que todos consideram o primeiro filme de vampiro do cinema. Trata-se de Nosferatu, uma sinfonia de terror. Filme de 1922, dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau e roteiro de Henrik Galeen. Esse filme ele tem uma sinopse conhecidíssima porque é a sinopse do Drácula, né? Daqui a pouco nós vamos voltar a isso. Ruther, um corretor de imóveis alemão, vai até os Cárpatos, né, os Montes Cárpatos, ali no centro da Europa, no coração da Romênia, né? Ali, por ali, fechar um negócio com um cliente bem excêntrico, o Conde Graf Orlok. Pois bem, Ruther, em sua estadia no castelo do Conde, descobre ser este um vampiro milenar. E esse vampiro vem a se interessar pela sua mulher, Ellen, que está em Bremen, Alemanha. O vampiro então parte em busca da esposa de Ruther, que fica preso no castelo, enquanto o conde Graf Orlok pega as suas coisas, né, o seu caixão e vai atrás de Ellen, por qual ele se encanta, e carregando junto o terror e a peste. O elenco é extraordinário, a começar por Mark Schreck, que faz, na minha opinião, a maior, né, se não for a maior, é uma das 2 maiores caracterizações de vampiros do cinema. A caracterização do Conde Orlok, feito por Mark Schreck, é uma coisa extraordinária e ao mesmo tempo assustadora. Se você não viu esse filme, prepare-se para ver o vampiro mais horripilante de todos os tempos do cinema. Dá medo, tá? O trabalho do Mark Schreck é um trabalho extraordinário e ele é um grande ator, sabe? Ele incorpora a personagem, sabe? E que, por ser um filme de 22, talvez a geração mais nova pense, mas filme de 22 não assusta em nada. Meu amigo, assiste porque assusta e muito disso, não apenas pela direção do Murnau, né, que é uma direção que se aproveita de espaços abertos e sombrios, e ele sabe jogar também muito bem com a questão da luz e sombra, já que ele é do expressionismo alemão, né, mas também por essa caracterização do Mark Schreck como Conde Orlok. Gustav von Wangenheim como o pobre corretor de imóveis Ruther, né, que cai nas mãos do Conde Orlok,
e Greta Schroeder como Ellen, a esposa de Ruther, pelo qual o Conde Orlok se apaixona. Esse é o núcleo, né, do elenco do filme e que trabalham muito bem, né? Então, como é que esse filme nasceu? Drácula, do irlandês Bram Stoker, tinha sido lançado há pouco tempo, né? O Drácula foi lançado em 1897 e fez muito sucesso. Então, muita gente já queria aproveitar essa obra do Bram Stoker em outros campos. Só que Bram Stoker vem a falecer e quando o Murnau chega, né, para pedir autorização à família, né, mais especificamente a viúva do Bram Stoker, né, Florence Stoker, para poder utilizar a obra para filmá-la, para fazer um filme, né, enfim, utilizar toda a essência, os nomes, personagens, enfim, aquilo, a questão de direitos autorais. Ela vai e desautoriza, diz, olha só, eu não quero, sabe, que você use a obra do Bram Stoker para fazer cinema. Murnau saiu chateado, mas meio que não deu bola para essa proibição. O que ele fez? Ele pegou toda a essência de Drácula, a essência da história, né, do corretor que vai vender um imóvel para um conde num castelo, e esse conde é um vampiro. Né? E o que ele faz? Ele muda toda a ambientação. Ele tira a Londres de 1897, né, do Stoker, e leva para Bremen, né, na Alemanha, em 1838, para poder dar uma estrutura para a sua história. Então ele vai mudando o nome dos personagens, ao invés de Conde Drácula, Conde Orlok, o Ruther fica no lugar agora esqueci o nome do rapaz, e a Ellen fica no lugar da Mina, né, que era a namorada do pobre corretor. Também tem o Van Helsing, que vira professor Burke, né? E também não tem grande participação no filme, por isso é que eu não o citei de início. Enfim, alguns personagens que são importantes no livro, o Murnau meio que retira, né? Ou então bota de forma assim bem escondida, ou então com a participação muito pequena, tá? E aí ele muda o nome do filme de Drácula para Nosferatu. Bom, a palavra Nosferatu ela é de origem eslava, né? Nosufuratu, que vem de uma raiz grega, palavra de raiz grega, né? Nosophoras, que significa o portador de pragas. Então ele utiliza essa palavra para definir o seu vampiro. Daqui a pouco nós vamos voltar nisso, porque esse vampiro ele é muito diferente do vampiro que se tornou referência no cinema, né? Aquele vampiro bonitão, de capa, sedutor, que chega beijando todo mundo, capaz de seduzir as mulheres. Vamos esquecer isso, porque o Conde Orlok é bem diferente, tá? Bom, todo mundo diz que Nosferatu de 22 é a primeira versão clássica da história do Conde Drácula para o cinema. É uma meia verdade. Por quê? Porque em 1920 foi filmada uma versão de Drácula por um húngaro, por um diretor húngaro, em 1920, também chamado Drácula. Também não tinha autorização da família, ele filmou assim mesmo, mas o problema é que não restou nenhuma cópia desse filme húngaro, tá? E quase que o Nosferatu de Murnau também fica sem cópia alguma. Então, o filme do Murnau fica para a história como a primeira versão clássica da história do Bram Stoker para o cinema, porque uma cópia permaneceu, e vocês vão entender por que essa cópia ela foi importante, né?
Foi a única cópia que restou desse filme, e dessa cópia surgiram todas as outras cópias que o cinema até hoje utiliza. Tá? Mas fora isso, a questão da caracterização, da narrativa, das inovações técnicas que esse filme trouxe, eles se tornaram uma referência extraordinária para todos os filmes de vampiro, de terror, que vieram a seguir. Isso já estou falando das curiosidades do filme, né? Uma outra coisa que as pessoas acham que a questão do vampiro morrer à luz do sol é uma coisa muito antiga. Não. Essa coisa do vampiro morrer a partir do dia ou da luz do sol em contato com ele, ela surge nesse filme. É uma ideia desse filme, do Murnau, que aliás é uma cena extraordinária, né, do final. Não estou dando spoiler porque todo mundo sabe como é que o vampiro morre, né? E nesse filme o Conde Orlok ele vai morrer ao ser exposto à luz do sol, e não vira pozinho não, ele vira fumaça, né? O pozinho vai vir depois com outros filmes. Que é diferente também do final do livro, já que no livro ele não morre assim, ele na luz do dia perde os poderes, se transforma num homem comum, e aí, não vou para mim falar, para não ficar dando muito spoiler, né, em relação à obra literária, que é muito boa, né, nós temos que ir lá. Eu sempre digo isso, assista ao filme, mas também vá à obra literária, já que ela é a essência, ela é a raiz de diversas obras cinematográficas. E continuando falando dessas adaptações da obra literária para a obra cinematográfica, Nosferatu talvez seja, das representações cinematográficas de vampiro, aquela que foi mais fiel à obra literária do Bram Stoker, né? A questão do Mark Schreck seguir ali a risca, né, de fazer um vampiro com dentes e narizes bem pontiagudos, né, orelhas grandes e também pontiagudas, unhas enormes, né, esguio alto, esquálido, né, com aquela cara de rato careca, uma pele muito branca, como se fosse um fantasma, né? É a mais fiel representação de um vampiro a partir da obra original, tá? Isso aí, o trabalho do Schreck e do Murnau foi muito marcante, muito extraordinário para a época, e se tornou uma referência poucas vezes repetida no cinema, né? Isso graças também, vai ser o papo para um outro dia, graças a Bela Lugosi, né? Bela Lugosi vai reconfigurar o vampiro. Mas voltando aqui, o filme foi lançado no dia 17 de fevereiro de 22. E assim que ele foi lançado, a família Bram Stoker, capitaneado por Florence Stoker, né, processou a produtora responsável pelo filme, a produtora Prana, que logo a seguir, em março, foi à falência, decretou falência porque não tinha como pagar a indenização que a viúva de Bram Stoker pedira. E assim que Florence Stoker se viu vencedora dos tribunais, o que ela fez? Ela mandou recolher todas as cópias do filme. Recolher e destruir. Porque para ela, né, não haveria filme. E havendo filme, foi um desrespeito à memória do marido. Enfim, então ela resolveu destruir todas as cópias para que, já que ela venceu, né, já que ela ganhou, para que a obra de Murnau não fosse jamais reproduzida. Para sorte nossa, para sorte da humanidade, uma cópia permaneceu intacta, né? Diz a lenda que foi apenas uma cópia, né? Então, diante dos fatos, cria-se a lenda, então a lenda é que uma cópia sobreviveu, e dessa cópia que todas as outras cópias do filme Nosferatu foram feitas até os dias atuais, né? Um dos produtores
fundadores da Prana, Albin Grow, ele conta que na Primeira Guerra Mundial ele ouviu de um agricultor sérvio o seguinte, que ele, né, esse agricultor, ele era filho de um vampiro, que ele tinha poderes vampirescos. E esse cara guardou essa história, né, com ele e pensou, no dia que eu fundar uma produtora, eu vou fundar uma produtora que vai produzir filmes sobre o oculto e sobre o sobrenatural. Né? A Prana foi fundada e produziu Nosferatu, para seguir falir. Ou seja, ela existiu exatamente para produzir um filme de vampiro, oculto e sobrenatural, e depois quebrou, pediu falência, enfim. É um negócio interessante, essas coisas são, às vezes, surreais. Em 1953, um crítico de cinema popularizou o boato de que o Max Schreck, esse extraordinário ator alemão que caracterizou tão bem o Conde Orlok, ele era um vampiro de verdade. Pelos comportamentos do bastidor de Schreck, né, que ele só aparecia caracterizado, né, porque a interpretação estupenda dele no filme, né, tudo levava a crer que ele não estava atuando, que ele era um vampiro de verdade. Né? E o cara deu algumas pistas, como o nome artístico dele é Max Schreck, mas o nome verdadeiro ninguém nunca soube. Qual era o nome verdadeiro de Max Schreck? Se perdeu, né? Ninguém nunca soube dizer. E Schreck em alemão significa terror. Em 2001, pegaram essa história e criaram um outro filme sobre os bastidores das filmagens do Nosferatu. Um filme chamado A Sombra do Vampiro, que também é um filmaço que tem o John Malkovich como o diretor, Friedrich Wilhelm Murnau, e o William Dafoe como o Max Schreck. É um outro grande filme aí que em algum momento nós vamos falar. Por incrível que pareça, Nosferatu ele só foi refilmado mais uma vez, em 1978, por Werner Herzog, e tendo Klaus Kinski como o Conde Orlok. É um filme muito bom, é um filme que respeita o filme original, o filme de Murnau de 1922. É isso, se você não assistiu este filme, Nosferatu de 1922, porque é um filme antigo, é um filme mudo, é um filme mudo, é um filme do auge do expressionismo alemão. E outra coisa, Murnau filmou esse filme com apenas uma câmera, né? Por questões financeiras também. Mas enfim, como eu falei para vocês, ele traz uma série de inovações e marca o surgimento do primeiro vampiro e, para mim, o melhor vampiro, a melhor caracterização de vampiro de todos os tempos do cinema. Tá bom? Se você gostou, assista Nosferatu e leia também o livro de Bram Stoker, Drácula, que tem tudo a ver e você vai se divertir com essas duas obras. Tá bom? Não esquece de dar um joinha no meu canal, se inscrever, compartilhar e curtir. Ok? Ficamos por aqui e assistam aí o Vampiro de Max Schreck, Nosferatu, uma sinfonia do horror. Até a próxima!